Você, servidor que trabalha em um local ou em condições insalubres, você pode estar recebendo menos do que teria direito ou até mesmo nada do que teria direito. Fica comigo que hoje eu vou conversar sobre esse tema do direito ao adicional de insalubridade para servidores públicos. Olá, meu nome é Odácio Munhoz, sou do escritório Munhoz Barbosa, especialista em concursos públicos, servidores públicos e processo seletivo de residências médicas. O adicional de insalubridade é uma compensação financeira paga ao servidor que trabalha em um local insalubre, que pode potencialmente prejudicar a saúde ou o organismo dele. Assim, se o servidor na realização de suas atribuições é exposto a ruídos, altas temperaturas, baixas temperaturas, riscos biológicos, entre outros, ele pode ter direito a esse adicional de insalubridade. O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Constituição, mas a Justiça entende também que deve haver uma lei municipal ou estadual, a depender do órgão ou ente que aquele servidor atua, para que ele seja pago. Assim, para que o servidor tenha direito, ele tem que estar exposto a essas condições insalubres. Isso deve ser verificado através de um laudo pericial e a necessidade de uma previsão em uma lei municipal ou estadual. Quanto a essa lei específica do ente ou órgão, ela não precisa prever a atividade em si, ela precisa apenas regulamentar o adicional de insalubridade no âmbito daquele órgão ou ente público, ou estado ou município. Começando pela área da saúde, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, dentistas, agente de controle de vetores, agente de saúde e qualquer um que lide com alguma coisa que exponha a risco biológico, ou seja, exponha a pacientes doentes. E como que é calculado e pago o adicional de insalubridade? O adicional de insalubridade ele tem 3 níveis, a depender do grau de insalubridade daquele ambiente a que o servidor é exposto. O mínimo, o médio e o máximo. O mínimo, isso pode variar a cada legislação, mas na grande maioria dos casos é o mínimo 10%, o médio 20% e o máximo 40%. Já a base de cálculo sobre qual vai ser calculado esse 10, 20 ou 40% depende da legislação de cada ente, podendo ser o salário mínimo ou o vencimento base do servidor. Existem ainda leis específicas de alguns cargos que já prevêem essa data base, essa base de cálculo em uma lei federal, como é o caso do agente comunitário de saúde e do agente de controle de vetores, que a lei federal prevê que vai ser o vencimento base e não o salário mínimo. Assim, em resumo, o adicional de insalubridade pode ser de 10, 20 ou 40%, a depender do grau de insalubridade, e a base de cálculo pode ser o salário mínimo ou o vencimento base do servidor. Mas quais servidores têm direito ao adicional de insalubridade? Começando pela área da saúde, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, dentistas, técnicos de enfermagens, agente comunitário de saúde, agente de controle de vetores e qualquer um que esteja exposto àquele risco biológico, a pacientes contaminados, podendo até mesmo ter direito o atendente do posto de saúde, por exemplo. Quanto ao grau de insalubridade para esses servidores da saúde, vai depender da análise de cada caso, sendo, em regra, o adicional em grau médio, ou seja, em 20%, com exceção no período da pandemia, que é reconhecido pela Justiça já que nesse período os servidores da saúde têm direito ao adicional em grau máximo, 40%. Já na área de segurança pública, policiais e agentes penitenciários que trabalham expostos a riscos químicos e biológicos, em especial dentro de presídios, também podem ter direito ao adicional de insalubridade. Servidores da limpeza e manutenção, garis, faxineira, auxiliar de serviços gerais, também expostos a risco químicos ou biológicos, podem ter direito ao adicional de insalubridade. E aqui é interessante ressaltar um ponto. A Justiça vem reconhecendo reiteradamente que a faxineira que limpa um banheiro de acesso ao público, ou seja, um banheiro que todo o público daquele departamento, aquele órgão, pode utilizar, ela tem direito ao adicional de insalubridade em grau máximo em razão desse risco biológico. A área de infraestrutura e construção civil, servidores que atuam como pedreiros, ajudantes gerais, eletricistas, se estiverem expostos a riscos químicos, a altas temperaturas ou a ruídos, podem também ter direito ao adicional de insalubridade. E aqui, geralmente, surge o seguinte questionamento. Eu sou servidor, eu trabalho em um ambiente insalubre, mas eu utilizo o equipamento de proteção individual, o famoso EPI. Eu ainda tenho direito ao adicional de insalubridade? A resposta para isso vai depender da análise de cada caso, mas, em regra, é pacífico que a simples utilização do EPI não é suficiente para eliminar aquele risco a que o servidor é exposto. Então, a simples utilização do EPI não afasta o direito ao adicional de insalubridade. Como então o servidor que tenha direito a esse adicional de insalubridade deve proceder? O primeiro passo é fazer um requerimento administrativo no próprio órgão ou ente que você trabalha, solicitando esse reconhecimento a esse seu direito ao adicional de insalubridade. O órgão ou ente
deve providenciar a elaboração do laudo para apurar isso. Se a resposta vier positiva, a partir daquele momento vai ser implementado o pagamento do adicional de insalubridade, mas o órgão ou ente não vai reconhecer o retroativo, ou seja, ele não vai pagar os anos que ficou para trás. Caso você tenha interesse em receber esse valor, você teria que ingressar judicialmente. Caso a resposta venha negativa pelo não reconhecimento do seu direito ao adicional de insalubridade, o caminho que você tem agora é recorrer judicialmente, ingressando com uma ação judicial para que seja reconhecido esse direito ao adicional de insalubridade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, o nosso escritório está à disposição para atendê-lo. Você encontra os canais para contato nos links da descrição desse vídeo.